Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata real ou imaginária, que o papo hoje vai ser muito legal. Hoje eu estou com um grande amigo aqui, o Paulo Vinícius. Seja bem-vindo, Paulo Vinícius. Obrigado, Ricardo. O Paulo Vinícius é especialista em comunicação expressiva, professor... Practitioner em PNL. Practitioner em PNL, já fez evento em mais de 160 corporações, e já foi comediante de stand-up, já fez muita coisa e a gente se conhece há bastante tempo já. Tá? Foi tudo muito lá atrás e ele vai contar um pouquinho aí das andanças da gente por aí. Paulo, eu vou agradecer os apoiadores do projeto, sem eles não dá para fazer projeto. Com certeza. E aí a gente continua o papo. A Neves Bezerra Sociedade de Advocacia. Você fala com eles em nevesbezerra.com.br. Diretriz Contadores. O site deles é diretrizconzt.com.br. A Galvão Veículos. Tá pensando em trocar de carro? Comprar seu carro? Compra lá na Galvão Veículos. O site deles é galvãoveiculosrj.com.br. A R Veríssimo Suporte e Tecnologia. Você fala com eles em rverissimo.com.br. Toda a marca visual, identidade visual do Gravata Amarela Podcast foi criação da Alessandra Pessoa. Segue ela lá no Instagram, @KikaDesignArt. O Kika é com Q-U-I. Muito obrigado aos apoiadores. Se você também quiser apoiar o projeto Gravata Amarela Podcast, entre em contato com a gente e a gente passa uma propostinha da hora. Paulo, cara, bom demais ver você voando com os projetos de curso online, de tudo. Saber Legal. Que eu tive uma parcelinha com certeza. Na sua história, de incentivo lá na sua história no começo, das coisas que a gente já fez. Conta pra gente em que momento rolou essa transição de stand-up para palestrante para online. Com certeza. Cara, Ricardo, a parada é o seguinte, desde o começo, quando eu fui fazendo um trabalho de... na realidade, eu venho da publicidade... uma formação que eu tive, que eu tenho, todo um trabalho de atuar em meio corporativo. Eu nunca larguei essa área, mas eu me apaixonei pela parte da comédia, pelo teatro, então eu me enveredei para essa área e coloquei muita energia nisso. Só que quando eu decidi que eu queria viver disso, que eu não quero mais estar dentro de uma empresa, eu quero estar no palco. Eu já tinha muito claro para mim que só o teatro ou só os bares onde eu fazia muito show não me daria um estilo de vida ou uma grana para eu me sustentar, para eu me sentir, poder pagar as contas. Sentir realizado até. Isso aí. Então, eu lembro que na época eu trabalhava no marketing de um hospital, fazia os shows de comédia, já estava na correria, tinha um grupo de comédia com o Léo, que você conhece, já conheci o Rafa. Teve o Nutella, era o Doido né? da Comédia. Teve o Nutella também. O Nutella foi depois. O Nutella foi bem no final. E aí, nesse período ainda, eu fui fazer uma pós-graduação. E aí eu já mirei que a monografia seria voltada para criatividade, porque eu queria palestrar sobre criatividade. Na empresa onde eu trabalhava, a gente contratava alguns palestrantes. E aí eu olhava, os caras tipo você assim, aquela cara assim de salafrário, falou, eu posso fazer essa porra. E era muito legal, eu me sentia muito bem participando das palestras e assistindo a palestra. Eu acho que é uma sensação comum a muita gente. Você olha o outro no palco e a primeira impressão que você tem, principalmente quando você é jovem, presunçoso, você olha e pensa assim, eu posso fazer isso aí. Isso é mole. Isso é mole. Então, eu já fui fazendo a monografia com essa maldade, vamos dizer assim. Então, eu juntei o conteúdo de criatividade que eu preparei e juntei com a comédia. Por quê? Porque eu já achava, cara, que se eu conseguisse emplacar aquilo nas empresas, eu ia seguir a minha carreira de comediante, mas eu ia ter uma renda, uma entrada, porque se eu fazia o show num bar onde eu mesmo produzia, eu ganhava 100 contos. Eu fazia uma palestra numa empresa, eu ganhava 1.000, 2.000, isso não muito depois de eu ter começado. Então Pagava bem melhor. O início foi basicamente isso. E aí no meio desse caminho,
não parece, mas já são 12 anos, cara. Caraca. Você vê, a gente deve se conhecer há uns 10. Eu acho que foi em 2011, 2012, nesse período aí. Por aí. Nesse meio do caminho, passei, eu acho que pelo que muitos artistas, muitos palestrantes passam, que é essa adaptação, que é o altos e baixos, que é você bater na porta de um estado depressivo e você falar, porra, será que é isso? Será que não é? E no meio desse caminho, eu encontrei essa possibilidade de treinar pessoas, de seguir treinando pessoas, ensinando elas a se comunicar, falar, que é algo que eu não vou dizer para você que eu sempre tive, porque a gente desenvolve isso ao longo da nossa infância, nossa adolescência, mas desde que eu me lembro, eu sempre fui falador, eu sempre gostei de chamar atenção, eu sempre fui um cara... Então eu fui lapidando isso com o tempo, eu fui aprendendo isso com as porradas que você toma fazendo show, fazendo palestra. Você pega público de 10 pessoas, você pega público de 1.500 pessoas, talvez você tenha falado até para mais. Falei para 2 também. Aí. Falei para 2.000 e falei para 2. Eu nunca falei para 2. Meu maior público foi 1.500 pessoas. E aí você fica aprendendo. Você toma porrada, e aí chegou um momento em que eu já estava vivendo um luto dessa exposição, vamos dizer assim. Foram 10 anos nessa correria. E aí eu, junto com o meu sócio, falei, vou montar um curso de comunicação e oratória, vou botar programação neurolinguística, que é algo que eu sempre me interessei. E as coisas aconteceram. E aí a gente entra nos detalhes aí. Eu lembro que teu conteúdo, a primeira vez que eu te assisti e tal, que a gente fez um evento juntos, a gente foi contratado para o mesmo evento, e você estava começando nesse mundo de evento aberto e tal, talvez por vir do corporativo, e o público desse evento era um estudante, você chegou com uma porrada de conteúdo assim, e plau! E as meninas ficavam assim na cadeira, tipo, e os caras estavam assistindo, tipo, caraca, muita coisa numa palestra só. Cara, eu não tava vendo. Eu tô dizendo isso porque você tinha muito conteúdo, uma qualidade de conteúdo excelente, mas era muito conteúdo para uma palestra. Não era uma palestra, não era para ser numa palestra aquilo, Sim. Né? Então, eu não estava começando, na realidade, eu não estava vindo do corporativo, eu não estava vindo de lugar nenhum. De lugar nenhum naquela ocasião. Na realidade, cara, foi o seguinte, eu puxando na memória... E passando várias tretas, que os caras não pagaram, não queriam pagar. Não, lembra que eu botei uma bronca porque os caras não queriam a minha passagem aérea pra gente ir embora. Pra gente ir embora. Eu tive que segurar, botar uma pressão. E eu lembro que era aniversário do meu filho, a gente estava lá palestrando, e os caras na hora disseram, não tem como te pagar tudo que eu combinei, não sei o quê. E eu falei, paga o Paulo Vinícius, porque você estava preocupadaço com grana, eu me percebi isso. Eu não me lembro mais. Mas eu percebi, eu senti que você estava muito preocupado, toda hora perguntando, quando eles vão pagar, Eu falei, dar um calote na gente. Eu falei, o cara tá precisando. Sabe, a gente sente isso porque eu já passei por isso também. De precisar da grana para pagar despesa no aeroporto, sei lá, precisar de dinheiro. E aí eu falei, cara, paga o cara e assim, depois você me paga. Só faz o seguinte, o meu voo tem que ser dia 7. Não, minto, tinha que ser até dia 12, porque é aniversário do meu filho, dia 14 de março, e eu quero passar com ele. E aí o cara vira pra mim e fala assim, não, só tem voo na Azul tal dia, e era depois. Não, uns 3 dias depois. 3 dias depois. Aí eu comecei a cobrar diária. Eu falei, você vai me pagar uma diária. E eu sou pequenininho, né? E tu é grandão. Eu falei, entra no carro aí, Paulo. Vamos lá cobrar. Levamos os caras pra agência e falamos, a gente só vai sair daqui quando vocês comprarem a passagem. Isso aí, eu consultei aqui. Nem lembrava mais disso. E tem voo. Se vira. Aí eles pediram cartão pra prima, não sei pra quem. Resolveram. O ponto ali, cara, foi assim, eu tava... eu já tinha estudado um pouquinho sobre como iniciar a minha carreira como palestrante, vamos dizer assim. Eu não tinha o intuito de escrever um livro, como foi um pouco da sua estratégia. O meu intuito era o quê? Eu precisava associar o meu nome, e até hoje eu ensino isso para os meus alunos, associar o meu nome a instituições de peso. Por quê? Porque se eu fizesse uma palestra na PUC, uma na Estácio, uma na Petrobras, eu já poderia chegar... Como é o nome do nosso Rodrigo. Do Rodrigo ali. Poderia chegar para o Rodrigo e falar, Rodrigo, é o seguinte, eu tenho um trabalho aqui, um projeto, fase inicial, mas eu já falei para Petrobras, para Estácio e para PUC.
que são instituições conhecidas. E eu tô com um valor de entrada, um valor só para pagar meus custos iniciais. Eu cobro R$500. Se você tiver espaço no teu negócio, eu tô lá. Isso há 10 anos atrás, tá, há galera? 10 anos R$500. atrás. Essa foi a minha estratégia. Só que eu comecei com 800, cara. Entendeu? Só que eu fiz exatamente isso. Primeiro eu fiz gratuito na Estácio. Eu fiz umas 3 gratuitas na Estácio. Eu fiz esse caminho também. Fiz esse mesmo caminho. Aí eu descobri que na Petrobras eles têm um horário, não sei se ainda tem, na época tinha. Eles têm um horário do almoço, em que eles têm um auditório na entrada. Eles abrem, você coloca o teu nome numa lista e eles permitem que você faça palestras lá. Só que é assim, o cara sai para almoçar, volta, ele entra no auditório e vê o que tá rolando, entendeu? Se for interessante, ele fica. É isso, não é tipo, não tem nada a ver. Então fiz na Petrobras umas 2 vezes assim. E eu já tinha feito a primeira que eu fiz. E aí bota no Portifa, palestrei na Petrobras. Exatamente. Ninguém precisa saber como foi. E a primeira que eu fiz foi na Ampla, que foi onde eu preparei aquele conteúdo que você diz que é o conteúdo do professor, que foi a primeira palestra de 1 hora, que já foi na Ampla, que era a empresa de luz de Niterói. Então, eu já comecei com umas empresas grandes. E eu estava me associando a uma... Eu estava sendo agenciado por uma empresa de artistas aqui no Rio. Assim, agenciado entre aspas, né? Me botaram naquele bolo lá. Aí o cara virou para mim e falou assim, cara, surgiu uma oportunidade para eu fazer uma palestra na PUC, no Paraná. Eu não consigo, porque eu vou estar indo para São Paulo. Como você está se enveredando para essa área, você quer fazer tudo pago, só não tem cachê. Aí eu falei, mas lógico. Então eu fui com, 2 meses em que eu estava nesse movimento, eu fui para o Paraná com passagem aérea paga, com um hotelzinho pago, para falar numa instituição legal. Aí, cara, dali eu já comecei a cobrar. E eu tinha um site onde eu movimentava e tal, então eu já comecei a cobrar R$800, aí fiquei um tempinho cobrando R$800, aí depois cobrei R$1.000, depois subi para R$1.200, depois ficou parado ali em torno de R$3.000 de cachê. Meu primeiro cachezão foi de 2.000. E eu não viajava sem hotel e passagem paga. Eu até palestrava de graça, nos eventos bons, mas sem passagem de hotel e... Você nem ia? Eu nem ia. Não que eu não quisesse ir. Tinha evento que valia a pena eu pagar pela divulgação. Eu não tinha na grana mesmo. Sim, mas é lógico, mas é um momento, né? Então, eu não fazia. Mas eu também entrei com 2 contos de cachê. Primeiro cachezinho que eu ganhei. Já entrou legal. Entrei legal. Foi em Cabo Frio, um evento de vendas. E foi engraçado, só te cortar pra contar a história que é interessante... que a mulher me ligou, eu nunca tinha cobrado um cachê, eu estava fazendo evento nas faculdades do Rio, de graça e tal, nos conselhos regionais. A mulher liga e fala assim, poxa, eu vi teu material, eu queria que você fizesse uma palestra aqui de vendas. Eu não palestrava sobre vendas, eu palestrava sobre empreendedorismo. Você quer fazer? Eu falei, quero, claro. Só que a minha verba é muito pequena. Eu tenho uma verbinha aqui, a gente paga a sua passagem. Você mora em Niterói, né? Eu falei, moro. A gente manda um carro te buscar, te manda um carro te trazer, paga o teu hotel... E eu só tenho 2.000 para te pagar. Você realmente é pequena, mas é aceito. Olha só, eu não costumo cobrar esse valor, mas eu vou aceitar e tal. Ela, então tá bom. 50% vai estar na tua conta hoje até o final do dia. E eu desliguei e falei, isso é sacanagem. Isso é algum amigo meu que tá mandando ligar para me sacanear. No começão mesmo. A começão. Eu tinha lançado o livro e tal, mas eu tinha uns 6 meses ainda que eu tava nessa viração. Não, 6 meses não, tinha menos. Acho que uns 3 meses que eu tinha decidido, vou palestrar profissionalmente. E aí ela falou... E quando foi no final do dia, eu passei na Caixa Econômica, tirei um extrato e o dinheiro tava lá. Pum! Aí eu falei, estourei! Estourei, moleque! Fiquei conhecido. R$1.000! R$1.000! Foi assim. Foi assim, mesmo caminho que você. Só que eu lancei o livro antes. Por que eu lancei antes o livro? Porque você tinha currículo, você era formado, não sei o que, não sei. Eu não tinha nada. Você precisava construir autoridade, né? Eu não tinha graduação, eu não tinha nada, eu era um microempresário, como eu sou microempresário. Eu lembro que o seu material era muito profissional. Eu falei, porra, não é possível que esse cara com 1 ano de palestrante tenha tudo isso. Eu lembro que você contratou uma equipe, né? Pra fazer entrevistas, não tinha uma parada assim? Umas entrevistas gravadas. Eu tinha assessoria de imprensa, que eu conseguia para lançar o livro. Eu investi nisso. Não, mas tinha um material gravado que você tinha, de entrevista também. O material gravado era de entrevistas que eu fazia na TV, que a assessoria conseguia para mim. Além disso, tinha um negócio que era uma apresentação sua, cara. Eu lembro que eu olhava e falava, eu queria essa porra.
Eu não lembro desse material. O material gráfico quem fazia era o Felipe, que é meu irmãozão, meu amigo de infância, que é um puta profissional, trabalhou nas melhores agências do Rio, ele fazia de graça. Entendi. O meu folder É a era capa do dobrado e tal, a capa do primeiro livro. Então ele fazia minhas paradas todas. A capa do Chef Zero foi ele que fez, do primeiro livro não foi ele, foi a editora. Mas o Chef Zero, que tinha uma lata de coca escrito Chef Zero, foi ele que fez e tal. Legal. Mas esse material em vídeo eu não me recordo. Que material é esse que tu viu? E depois eu tento ver se eu te dou alguma referência. Mas quando a gente chegou, quando vocês, eu não lembro quem exatamente, talvez o Robiledo entrou em contato comigo para ir para o Castanhal, eu lembro que ele queria o show de comédia, mas eu falei para ele que o Robledo foi empreendedor e cartaz. Então, o de Castanhal foi um menino, acho que chamado Rick Chester. Então, ou foi tu que falou para eu falar com ele, ou eu vi a divulgação e fui falar com ele. Eu lembro que ele falou, então traz a comédia. Eu falei, não, eu quero fazer a palestra. E aí eu fechei um cachê com ele, acho que de R$1.000. Foi Deve ter sido assim. Mais ou menos isso aí. Eu ganhei 1.200. É isso, foi isso. Que não ganhei, recebi só metade. Recebi só metade, outra metade ficou. E, cara, pessoal, até fiz um story aqui falando que eu ia compartilhar com a galera um aprendizado que eu trouxe até hoje para o meu trabalho e que eu ensino para os meus alunos. Eu acho que eu comentei com você, mas você não deve lembrar. No meu curso tem lá uma aula em que eu comento, onde um cara chamado Ricardo Veríssimo, numa ocasião, me ensinou algo. E esse cara é você, talvez você... Eu lembro dele. O ponto foi o seguinte, eu fiz a palestra, devia estar fazendo a palestra pela 7ª vez ainda, era muito no começo. Muito recente. E era uma palestra realmente com muito conteúdo sobre criatividade. Eu tinha feito a monografia sobre isso, então era muito conteúdo, e no meio desse conteúdo eu consegui colocar um pouco do show de comédia. Tu lembra disso? Então eu ilustrava os pontos da minha palestra com parte do meu stand-up comedy. E até então, ótimo. Só que quando você está começando, ou até depois que você já está velho fazendo, você precisa receber feedbacks o tempo todo. Mas quando você começa, você ainda está muito cru. Então, eu lembro que eu saí da palestra radiante, eu falei, caralho, arrebentei naquela porra. É a sensação que todo mundo tem. Aí o Ricardo virou pra mim e falou assim, cara, ele falou com jeito, ele não foi grosseiro não, ele falou assim, cara, a sua palestra tá muito legal, seu conteúdo tá muito legal, você prendeu as pessoas, está faltando alguma coisa. Aí eu falei assim, pô, mas tá faltando o quê? Tá te lembrando agora? Não lembro, cara. Aí eu lembro, a gente tava na varanda, cara, na varanda do hotel. Que botaram a gente no mesmo quarto, teve esse lance. Aí eu falei, mas tá faltando o quê, cara? Ele falou, cara, tá faltando alguma coisa. Eu falei, mas você não consegue ser mais específico? Você precisa trazer mais emoção pra sua palestra. Aí eu falei, porra, mas como assim trazer mais emoção? Porque na minha cabeça, o palestrante foda era aquele cara que fazia as pessoas rirem, que entregava conteúdo, mas que fazia as pessoas rirem. Aí você falou assim pra mim, com essas palavras, o cara quando é cruel, meu irmão, ele virou e falou assim... Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Ele virou e falou assim, não é disso que eu tô falando não, eu tô falando assim, o cara quando ele é preciso, sniper, ele falou assim, você precisa contar uma história triste. Aí eu falei, porra, mas uma história triste? Ele falou, você precisa trazer as pessoas pra você em algum momento... E você precisa colocar uma história triste na tua apresentação. Tua apresentação tá muito feliz. Era um show de comédia. E eu falei, caralho, você não lembra disso? Eu falei, mas eu não tenho história triste. Eu falei pra você desse jeito. Sabe por quê? Eu falei, com certeza tem. Foi isso aí. Eu falei, eu não tenho história triste porque, cara, eu não sou de família rica. Meus pais sempre trabalharam muito pra gente ter o que comer, pra gente ter uma casa legal, razoável, né? Uma casa boa, mas uma casa comum. Mas eu nunca passei fome, eu nunca, sei lá, na época eu não tinha perdido ninguém da minha família, meus familiares são todos vivos, sabe? Brigo com a minha irmã pra caralho, mas amo a mim, não tenho uma história triste pra contar. Aí você falou isso aí, você falou, pensa que você tem uma história triste. Aí eu fui pra casa, aí a gente brigou lá com a agência de turismo, pegamos a passagem, viemos embora, eram 4 horas de avião, né? Era longe lá. É longe. Longe pra caramba. Era um pá de hora de carro, depois o avião em Belém. No aeroporto. E eu fiquei pensando naquela porra. Falei, caramba, cara, que história triste que eu vou botar na minha apresentação. Que história triste, eu não tenho história triste. Aí um dia eu lembrei, eu falei, caralho, 1 hora lá, eu falei, eu tenho uma história triste. E essa história, só pra resumir, né? Não fazia muito tempo, eu tinha perdido
um irmão, um amigo, e ele deixou uma filha. Eu sou padrinho da filha dele. Ele morreu com 27 anos. Caralho. E numa cena que é, resumindo muito a história, para o podcast não ficar triste. Não é para trazer emoção, então agora deixa... Não, pode contar, cara, a gente tem tempo. No meio, nesse período, ele descobriu que tinha uma doença chamada aplasia de medula. E no meio desse inteirinho aí de 7 meses em que ele estava se cuidando, eu conseguia visitá-lo todo dia no hospital, porque eu trabalhava perto. Num dia, ele tinha uma série de problemas pessoais. Num dia, numa cena que me lembra um filme, no leito do hospital público, não tinha plano de saúde, ele virou para mim e falou assim, cara, eu queria te pedir uma coisa. E aí eu falei, porra, otimistão, super presunçoso. Eu falei, cara, pede aí o que você precisa. Não, preciso que você cuide da minha filha. E aí eu falei, cara, vou cuidar da sua filha, tamo juntos. Vou ter meu filho também, daqui a pouco a gente tá junto. E ele falou, não, você não tá entendendo, cara. Eu vou desistir desse tratamento, porque tá muito ruim pra mim. Ele realmente estava já todo alterado, arcada dentária, a pele. Ele falou, cara, eu vou embora do hospital, vou pra casa, vou passar uma semana com a minha filha e tá tudo bem. Eu falei, não, cara, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. E ele falou, não vou. Eu falei, você vai ficar, não vou. E eu fui embora daquele dia do hospital, e ele foi embora do hospital também. E passou uma semana e esse meu irmão faleceu. Então, tem outras peculiaridades que estão nessa história. Uma história que geralmente na palestra levava em torno de 8 minutos contando. E as pessoas a minha realmente... levava 15 minutos, a minha história triste da palestra. E aí eu trouxe essa história com muita integridade e com muita homenagem mesmo para esse meu irmão. E assim que eu terminava de contar essa história... A galera chorando. A galera tava chorando. Eu pedia desculpas à plateia. Eu fazia a conclusão do porquê eu contei aquela história e eu já entrava com uma parte do stand-up comedy. Então as pessoas já saíam daquela vibe muito rápido. É uma gangorra de emoções que faz a tua palestra ficar inesquecível pro cara. E aí, cara, é isso, Ricardo. E aí mudou o jogo, assim, mudou... Aí, lógico, eu fui lapidando outras coisas, eu fui me filmando, fui melhorando. E aí mudou o jogo, mudou o produto. Acrescentou muito no produto. E aí, cara, dali eu fui fazendo currículos. E aí eu viajei o Brasil quase todo fazendo treinamentos corporativos. Eu cheguei a ter uma fase... Eu lembro que teve uma época... Eu acho que eu fiz 7 palestras em 8 dias. Foi o meu máximo, assim. Porque teve um dia que eu fiz 2 no mesmo dia. E eu falei pra ela, eu falei assim... Aí eu não sei se você vai poder me explicar se eu tiver errado. Eu falei pra ela na época... Pessoal, que minha esposa tá aqui. Eu falei, cara, é humanamente impossível alguém que diz que faz 300 palestras por ano. Não dá. Isso é impossível, porque no fim de uma semana eu fiquei doente, exausto, cara. Você fica exausto, a voz vai embora, a imunidade baixa. Você come fora de horário, você dorme fora de horário. Vira uma bagunça. Eu lembro de uma ocasião que eu fiz coroa. Desculpa te cortar, antes de você falar. Então aproveita o momento aqui para te agradecer, cara, porque hoje, além de tudo, não, às vezes é um detalhe que muda. Tem uma metáfora que diz que, no caso, se você tem 2 linhas retas, se você vira 1 milímetro a primeira para a direita, daqui 1 ano, elas já não estão mais... Você já está numa ponta totalmente inversa, diferente, oposta, né? Então é isso, 1 milímetro faz muita diferença. Então eu te agradeço porque... Você não tinha obrigação nenhuma, você poderia falar, cara, deixa esse merda aí, vou falar o que pra ele, né? Vou ajudar, o cara vai ficar se achando, porque a gente tem muito ego, né? Infelizmente, tem cara que realmente não ajuda. Ele acha que se ele ajudar o Paulo Vinícius vai arrebentar e vai tirar a palestra dele. É isso. É concorrente. Não, vai ficar melhor, ou vai ficar concorrente. Menos. E hoje eu passo isso pros meus alunos. Hoje eu tenho lá, 8 mil e poucos alunos, e tá lá no meu curso, cara. Tá o teu nome lá, eu comento de você. E eu não sabia que você estava meu nome lá. Eu falo que da importância de você trazer esse cara para ele sentir alguma coisa. Para ele... Porque é nesse momento que fixa a mensagem. E eu aprendi isso com outro cara que já faleceu, Edemilton Posa. Ele assistiu. Minha primeira palestra profissional foi em João Pessoa. Ele assistiu e... Não, minto. Ele não assistiu. Primeiro dia de evento, fomos jantar, tomar aquela cerveja e tal. E eu contei uma história da minha vida super triste, de, passar fome praticamente.
que eu só conto na palestra. Se você quer saber, tá no livro Chefe Zero, e se você assistir a palestra Chefe Zero, você vai saber da história. Senão você nunca vai saber da história, porque eu não conto fora do palco, só no palco. Eu contei a história pra ele e ele falou, cara, bota na palestra, você tem que botar na palestra. Eu falei, não, cara, é muito triste. A palestra é uma coisa pra ser animada, é muito triste. Ele falou, cara, eu era frentista de posto de gasolina, sua experiência, né? virei não sei o quê, e eu conto várias histórias tristes, e é o que muda a minha palestra. Eu cheguei 2 horas da manhã, meio tocado já de cerveja, no hotel, e foda-se, eu vou botar. Mudei a apresentação toda. Fui dormir 4 da manhã, quando acordei me arrependi. Falei, cara, só que não dava mais pra mudar os slides. Vou contar. Aí eu falei, vai ser isso aí. E arrebentou. Claro que eu fui melhorando ela. Mas aí eu vi a galera chorando. E eu também botava... Minha primeira palestra, quando eu montei, eu criei 5 piadas num cartãozinho pra decorar, pra encaixar no meio. Piada mesmo, a medota. Português, papagaio, só loura. que eu adaptava aquela medota ao tema da palestra. Entendi. E recebi muitas críticas por isso. Só que, porque era exagerado, era uma piada em cada slide. Aí, ficava meio forçado. Ficava meio forçado. Só que ali eu saquei que quando a pessoa chorava e depois ela ria, o feedback que as pessoas começaram a me dar é do tipo, cara, aquela história, eu chorei, mas depois eu tava rindo. E 3 pessoas falaram assim, eu chorei, mas depois eu já tava rindo. E eu falei, isso é importante pra pessoa. Sim. E aquilo eu carreguei pra vida toda e passo pra outras pessoas e vou continuar passando, porque eu acho que tem que passar mesmo. E tem uma coisa muito, muito foda, que se você parar pra pensar, eu aprendi isso de uma forma objetiva, com a tua colocação. Eu implementei, funcionou, mas só depois de um tempo eu fui entender o porquê que isso funciona. A parte científica, né? É a nossa mente. Sim. Se você para pensar e observar hoje, as suas memórias, que você lembra com clareza, as coisas que você realmente lembra, são as coisas... Teve impacto emocional. Nos dias eu também entendi isso muito depois. É isso, que você realmente sofreu algo ou viveu algo muito bom e aquilo gravou. Então, se você traz isso para a tua aula, para o seu treinamento, para a sua palestra, para o seu podcast, você fixa a pessoa, ela vai fixar aquele conteúdo com muito mais facilidade. Até filme, né? Que a gente fica vidrada porque mexe com a gente. A história, nós temos a mesma história. Você lembra do fato, mas eu não lembro, porque aquilo impactou você emocionalmente, mudou a tua carreira. Mas para mim foi só um comentário. Para mim foi um comentário que eu fazia, que alguém me ensinou e eu passei para frente. Deu certo para mim, eu passo para frente, entendeu? E é meio que isso aí. E aí, em que momento você faz a virada do palco, do corporativo pro digital? Em que momento você sacou, cara? É meio que óbvio hoje para todo mundo que o digital... Para todo mundo não, todo mundo é muita gente. Mas pra galera que tá no mundo do treinamento, que o digital é um caminho sem volta. Né? Que se você pode ter palco, mas você tem que ter algo no digital. Isso aí a galera já sacou. Mas lá atrás... Não, é o melhor custo-benefício, né, cara? Sim. Atualmente é o melhor custo-benefício. Você não perde estoque nunca, né? Cara, acontece... Eu acabei perdendo mesmo um pouco o fio da meada, mas aconteceu comigo que eu acho que acontece com muita gente, que se envereda por uma carreira em que você se expõe muito. Quem se expõe muito, lida muito com o próprio ego e com uma cobrança que às vezes nem existe. É uma coisa que você acha que você precisa estar. Você cresceu em 2 anos, como o Ricardo cresceu, como eu cresci. Em 2 anos fazendo treinamentos, ou como humorista naquela época, eu atingi um patamar de ganho financeiro que não era alto, não. Era muito pouco mesmo, Ricardo. Só que comparado a 90% das pessoas que estavam na mesma carreira, eu estava caminhando muito rápido. Só que chega uma hora que estabiliza, ou para de acontecer, ou o país entra em crise, existem várias desculpas e vários pontos. 10 palestrantes vão dar 11 opiniões sobre isso aí. É isso aí. Só que existem variáveis que você não controla e existe o teu momento de... talvez você não esteja pronto para entender o que está rolando. Eu não estava. Mas eu achava que estava. Eu achava que o país estava em crise. Aconteceu isso? Aconteceu, mas isso era, 30% do meu problema. Que as empresas estavam mandando embora e estavam mesmo. Eu lembro que me ligou uma empresa de offshore uma vez e falou assim, não, Paulo,
nós mandamos embora 700 pessoas e o time está muito desmotivado. Aí eu falei para ela, olha, você me desculpa. Milagre eu não tô fazendo. Você me desculpa, mas até quando foi a última demissão? Deve ter uns 30 dias. As pessoas, tá todo mundo achando que hoje é o dia, hoje deve ser o meu. Então, assim, eu não sei se eu consigo ajudar, mas se o cachê for bom, eu tento. Então, nesse período as palestras foram parando de chegar, porque eu recebia os pedidos pelo Google. Eu tinha um site que ficou muito bem ranqueado na época. As coisas foram parando, eu era recém-casado e fui ficando sem dinheiro, fui ficando sem grana. Eu já não tinha muito, mas o pouquinho que eu tinha, a gente foi usando para pagar nossas contas, nossas responsabilidades e tal. E parece que a coisa da comédia ela foi diminuindo de ritmo também, e eu acho que eu fui cansando. E você chega a um ponto em que você acha que você já fez tudo. Você fala, porra, já produzi show pra caralho, já viajei pro Brasil inteiro, eu já me coloquei em situações constrangedoras, eu já produzi vídeo pro YouTube, Só que você acha que você fez o suficiente. Entendeu? Depois, quando você olha, você vê que não fez. Quando você se afasta. E hoje, a gente até estava conversando isso antes de começar a gravar, de outra forma que eu vou colocar aqui para você. Hoje eu olho e falo, pô, se eu fizesse na minha carreira de humorista ou de palestrante daquela época, o que eu fiz no meu treinamento online, eu teria acontecido lá. É claro que existe os planos, eu acredito muito, os planos de Deus para as nossas vidas, Sim. né? Os caminhos e tal, apesar da nossa própria autorresponsabilidade. E o meu sócio pensa a mesma coisa. Meu sócio, um pouco antes da gente se juntar para fazer esse trabalho, ele estava quebrado, ele tinha uma empresa de lingerie em Friburgo, 7, 8 anos de empresa com um faturamento milionário sem dar lucro, um buraco financeiro do caralho, e ele achava que era bom em marketing digital. E ele virou para mim e falou, porra, se eu soubesse o que eu sei hoje, naquela época a minha empresa não tinha quebrado. Então, eu enveredei por um caminho de bater na porta de uma depressão, de brigar com Deus, de não querer mais me expor. Eu realmente não queria mais me expor, eu cansei de vender uma imagem que eu não era, que eu não tinha. Eu era assim, eu era humorista, eu era engraçado, eu gostava mas eu não era o artista. E, cara, o artista no sentido financeiro. Sim. Isso é terrível. É o síndrome do impostor que a gente vive, todo mundo que aí. trabalha nessa área vive esse momento, a síndrome do impostor. Você começa a se achar impostor porque as pessoas acham que você está nadando em dinheiro, as pessoas acham que você, como você está no palco, você não tem problema, você não chora, você não tem dor de barriga, e você sabe que você tem tudo isso. Normal, né? Vida normal. E aí você começa a se culpar. Fala, pô, como que eu vou ensinar o cara a ser feliz se minha vida tá uma bosta? Como que eu vou motivar o cara se minha vida tá uma merda? Eu passei por isso. Entendeu? Imagina fazer comédia assim, né? Eu era motivação. Eu lembro de uma situação que eu chorava sem parar de manhã no hotel, 3 meses sem pisar em casa, 3 meses só viajando, palestrando. E chegava na hora de falar, a mensagem tinha que ser boa. E eu ia fazer uma palestra de motivação. E eu fiz, eu arrebentei, mas por dentro eu tava estourado. Entendi. Estourado. Isso é muito ruim, sabe? E as pessoas não entendem. E aí chega um momento que você não quer postar mais nada, você não quer mostrar mais nada, você não quer responder mais nada. É uma fase que eu acho que eu conheço muita gente que passou por essa fase. Eu acho que não é normal, mas é natural, porque é uma carreira que envolve muito com ego, é uma cobrança, é desleal, né? Você lida quando você se expõe, você lida com rejeição o tempo inteiro, entende? Sim. Você tá gravando teu podcast aqui numa estrutura muito legal, muito foda, e vai ter gente... E vai descer o palco. O palco, vai falar que é ruim, que vai falar que o lugar não é bom, vai falar que você não é bom, vai falar que os convidados são um lixo. Só que hoje eu já tô muito vacinado para essas coisas, entendeu? Vai me afetar? Vai afetar, sempre afeta. Mas eu vou passar de letra, porque eu já chorei muito por nego criticar, você ficar sem dormir, você sair de 5 horas de carro de Coroatá, chegar no aeroporto 2 horas da manhã, indo pra Gaspar, virado, sem tomar banho, com o mesmo terno, pra dar outra palestra, porque o contratante pediu, pelo amor de Deus, que tinha que ser você, e você falar, não vai dar tempo, cara, não dá tempo. Você vai todo ferrado. E você vai todo estourado, chega atrasado, cansado, fedendo e tal, mas pra fazer o teu melhor.
Sabe quando vale a pena, cara? Quando a gente vê depoimentos igual o seu, que uma palavra minha mudou tua trajetória. Ontem eu fiz aqui com a Ali Pinheiro. A Ali, porra, falou que ela não fazia um vídeo, hoje ela faz vídeo, faz tudo. Maneiro. E ela não fazia um vídeo pra câmera depois do meu curso de palestrante. Então, é isso que vale a pena. Mas às vezes a gente não tem maturidade de ver isso lá atrás. E saber fazer o negócio realmente virar. Você encontrar um caminho pra fazer a coisa virar. Porque a gente fica preso. O que eu achava que, porra, eu só precisava ser bom. Eu achava que só precisava ser bom. Eu não precisava fazer networking, eu não precisava fazer marketing bem feito. Se eu fosse bom, a coisa ia fluir. Então, nesse período de tomar porrada, já estavam chegando a 10 anos, cara. E tem uma coisa que acontece que você deve ter visto. Os humoristas que vêm aqui, os palestrantes, os treinadores, todo mundo passa por isso. É quando você vê alguém que começou 5 anos depois de você explodir na tua frente. Eu vi muito. Aí você fala, caralho, não é possível isso. E aí, lógico, gente, todo mundo tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Só que, cara, isso é uma porrada no teu ego, entendeu? E você olhar e falar, caralho. Então eu fui ficando mal também, fui ficando pra baixo, caramba. Eu falei, pô, não é possível. Será que o conteúdo, as coisas que eu falo, não vale a pena? Será que não são boas? Aí comecei a olhar para outras coisas. Outros negócios, vou abrir uma empresa, vou pensar em outra coisa. Eu lembro que teve um lance de sorvete, picolé. Exatamente. Teve vários momentos aí então, que eu acompanhei. Isso foi um pouquinho antes de virar. Aí esse meu sócio, o Thiago, ele tava fechando essa empresa. E aí marquei um bate-papo com ele, é um amigo de infância. Aí ele falou, pô, cara, eu vou entrar num lance de sorvete. Uma pessoa que eu conheço, que ela sabe fazer um sorvete maravilhoso, um sorvete tipo gelato italiano e tal. E, poxa, se eu tivesse um cara como você, comigo, com essa coisa de falar, acho que poderia dar certo. Eu falei, cara, vambora. Pra chegar onde você quer, na parte do digital. Então, nós começamos a trabalhar. E eu chamei um vendedor que eu conheço, um cara, que é um amigo também, que trabalhava com venda há muitos anos, para ele ter um papel importante no negócio. E fazer essa ponta nas empresas lá em Niterói. Porque a nossa ideia inicial, o iFood ainda não estava bombando, e a nossa ideia inicial era pegar o sorvete e colocar em restaurantes. Então a gente começou a dar passos legais, cara. A gente estava com uns 3 ou 4 restaurantes, já assim, restaurante conhecido na cidade. Só que não entra dinheiro, entendeu? O restaurante vem e fala assim, vou te comprar aí 50 potes para fazer um teste. Aí o pote saía pro restaurante a R$30 cada pote. Preço de custo. Entendeu? Então é diferente de vender pro consumidor final, que você vende a 60, 70 reais o quilo do sorvete artesanal. E a pessoa que era a dona do sorvete, a pessoa que cozinhava, que fazia a parada, começou a ficar impaciente, porque ela também precisava de grana. Então ela começou a cobrar. E eu e meu sócio, falou, porra, cara, vai ser complicado esse negócio, porque a gente tinha um plano da empresa dar um lucro para daqui um ano e meio, que é a grande realidade da maioria dos negócios. Tem empresas que estão há 5 anos no mercado e não dá lucro. Depende da estratégia, né? Tem empresa hoje que tem a estratégia de crescer muito para depois dar lucro. Aí você está falando até de empresas grandes. Mas eu falo assim, de empresa pequena. Você tem... meu pai tinha uma loja de costura, onde ele fazia as costuras lá dele, e não dava lucro. Aí sobrava 2 contos. Só que aí eu falava, e aí, pai, tá dando um dinheirinho? Tá dando 2 contos. Aí você ia ver, porra, não pagou o imposto do mês. Porra, então não tem lucro, entendeu? Então, nesse período, eu vi um vídeo de madrugada, numa inquietude, eu tinha insônia pra caralho. Eu também tinha. Eu vi um vídeo de um grande player do nosso mercado de marketing digital, que eu já tinha visto uma porrada de vezes, muitas vezes, mas eu achava que era charlatanismo. Uhum. Por quê? Vende muito presunção. Milagre também. Tem uns caras que vendem milagre, infelizmente. Cara, mas a gente tem que ter a mente aberta para os milagres. Eu pensava assim, eu tinha, como você falou, eu tinha uma formação em publicidade e tinha feito um MBA em gestão de marketing. Falava, porra, não é possível que esse cara... Aí então eu não acreditava. Mas nessa madrugada, o anjo da guarda me sacudiu e apareceu uma aluna desse cara falando que ela tinha... A menina não sabia nem falar, Ricardo. E ela falou, não, porque aí eu fiz isso, aquilo, e aí entrou um faturamento de 100 mil reais. Aí eu levantei, né? Sentei na cama, ela estava dormindo. 7 dígitos, né?
7 dígitos, não, 6 nesse caso, né? 100 mil, 6. 6 em 7. Aí eu falei, não é possível que essa menina, porque aí entra de novo o teu ego, a tua presunção, essa menina sabe nem falar, porra, fez 100 mil. Não, peraí. Aí eu levantei, saí do quarto, fui pra sala, aí passei a madrugada assistindo aquela porra. Aí comecei a estudar. Aí de manhã eu chamei meu sócio pra conversar. Eu falei, cara, é o seguinte, vou continuar no projeto com você do sorvete. Mas eu vou tocar essa porra aqui. Porque, cara, não é possível. Se essa menina, eu mostrei a ele, se essa menina fez, a gente faz, cara. Quer vir comigo? Aí ele falou, cara, vou. Aí eu perguntei, você entende de anunciar na internet, não entende? Ele falou, entendo, eu sou fera. Aí eu falei, porra, meu irmão, então a parte de conteúdo eu também consigo fazer, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Então, a partir dali, a gente começou um projeto paralelo a isso. Só que a gente descobriu que ele não sabia nada de marketing digital. O que ele sabia... Estava atrasado, desatualizado. Era 5% do que ele sabe hoje. E, só para ficar claro, que o quão presunçoso nós somos em relação a olhar o trabalho do outro e achar que a gente faz. Até o meu negócio virar e as coisas realmente acontecerem, e hoje eu falo categoricamente que as coisas aconteceram, deu errado 2 vezes em menos de 1 ano. Então eu fiz uma dívida para botar um negócio acontecer bem legal. Assim. Imagina. Uma dívida bem legal. Então foi nesse período em que eu já ia... No meio disso eu tive um período ainda de falar para ele, falar, cara... Não deu. Não deu, cara. Beleza, vamos olhar para as nossas vidas, porque assim, trabalhava de 8 da manhã até meia-noite, 1 ano assim, eu ia para casa dele, ficava até, meu irmão, altas horas. É o velho ditado de as pessoas só veem o palco, não vê teu bastidor. Exatamente. Ou então, quando dizem que o cara você só levou... vê quando você tá bem. Você levou 5 anos, 10 anos para dar certo da noite pro dia. Isso. Perdão. E aí um dia, numa noite também, que o anjo da guarda passou lá na casa dele, ele falou, cara, eu vou fazer um teste aqui pra ver o que dá. Aí eu falei, faz aí, cara, manda ver. Mas vocês já tinham lançado mas não estava remunerando o suficiente. Então, eu não queria mais aparecer. Eu queria vir pros bastidores. Eu falei, eu vou usar o que eu conheço, o que eu aprendi pra minha vida, e eu vou ser o bastidor do Thiago. Porque a ideia era lançar ele como expert. A ideia era transformar ele numa imagem conhecida, porque ele sabia muito de revenda. Porra, ele tinha 7 anos, ele chegou a ter não só a revenda de lingerie, ele chegou a ter uma confecção de lingerie. Então o produto não era você ainda, o produto era ele. O produto era ele. A gente primeiro lançou ele, e aí foi um puta fiasco. Isso eu não sabia. Foi um puta fiasco. Aí, nessa primeira porrada que a gente tomou, cara, uma porrada mesmo, de você trabalhar 4 meses, 5 meses... Meu irmão, de 8 até meia-noite, não tinha vida. Parei a academia, parei de comer direito. E você gasta o dinheiro que você não tem, entra no cheque especial. Você toma uma porrada dessa, você não tem pra onde ir. E aí nós resolvemos me lançar. Eu falei, cara, se você quiser, porque eu não queria. Eu falei, se você quiser, eu crio um treinamento de um assunto que eu já tenho conteúdo encaminhado. Por quê? Porque eu já era professor da Miami Med School, então eu já ensinava comunicação lá. E eu já tinha um projeto, não sei se você chegou a ver, chamado Let Me Talk, que eu tentei fazer ele emplacar e ele não emplacou, que era um treinamento de comunicação. Eu não lembro do nome, eu lembro do treinamento. Eu falei pra ele, cara, a gente quer tentar? Ele falou, cara, não vejo outra saída. Não vejo outra saída, porque, não é possível. E aí tu não queria mais aparecer, volta a aparecer. Cara, e aí planos de Deus, né? Eu me lembro que a gente, numa loja de conveniência, assim, batendo um papo no posto, e ele falou assim, não é possível que esses 4 meses, 5 meses que a gente estudou pra caramba, não funcionou, não sirvam pra nada nas nossas vidas. CF. Com certeza serve. Cara, vamos tentar de novo. E aí eu montei o treinamento, cara, e aí foi uma loucura, assim, porque a gente não consegue fazer, você vê, olha a qualidade disso aqui, você não consegue fazer de qualquer maneira. Aquilo que você falou. Eu não consigo mais. Hoje eu preciso de um mínimo de qualidade. Então a gente queria entregar a parada, então a gente... no áudio tá ruim? Beleza, mas a gente vai botar um jeito de ter um áudio separado. Não tem grana para gravar num estúdio. Igual, esse luxo aqui na época não tinha.
vamos gravar na tua casa, mas vamos gravar. Cara, no meu curso até hoje, é porque o conteúdo, sem modéstia nenhuma, o meu treinamento de comunicação é o melhor do Brasil, Ricardo. Só que tem aula que tem barulho de criança gritando lá no final, porque tem uma escola na frente do apartamento dele. É proposital, pra tirar a atenção do cara. Não, tem gente que ele tá prestando atenção. Isso faz parte do treinamento. E aí a gente tem a vontade de regravar, não só algumas aulas, mas de regravar o treinamento como um todo, refazer, implementar coisas novas. E aí a gente fez de novo mais 5 meses de trabalho, cara, dinheiro que eu não tinha. Porque é isso, às vezes você tem uma pedra bruta ali, que vai virar um diamante, só que aquilo, as pessoas precisam conhecer aquilo. Aquilo precisa chegar nas pessoas. Até para você melhorar o produto, né? Cara, é isso. Cara, quantos atores, celebridades existem que são melhores do que os melhores que você já ouviu falar? Só que esses caras, eles não foram conhecidos, eles não tiveram oportunidade, não souberam se vender, ou não encontraram um bom empresário, enfim. E aí não deu certo de novo, cara. Entendeu? E aí não deu certo de novo. E aí você chora de novo, e você se deprime de novo. Da onde eu vou tirar dinheiro mais? É isso aí, não tinha mais o que fazer. Aí foi nesse... Aí é quando você vira, e eu sou realmente um cara muito crente nesse sentido. E aí é quando você para e você fala, você vira para Deus e você fala, eu já tinha passado da fase da revolta. E aí eu falei para ele, agora é contigo, porque... Eu não sei mais o que eu faço. Fiz isso várias vezes. Não sei mais o que fazer, cara, porque, não é possível. E aí passaram-se algumas semanas, 2 semanas assim, foi que o Thiago falou, cara, vou tentar um negócio aqui. E aí começou a vender. Aí vendia, só que assim, aí é engraçado porque vendia. E só pra eu entender, a galera entender, o produto era o mesmo, era alguma estratégia que ele usou que virou... Isso. Já era você o produto, mas 2 vezes tinha dado errado já. Já era eu o produto. E acontecem coisas, cara, que assim, que no meio desse caminho, você deve ter histórias assim também. Ontem eu tava tomando café com um amigo meu lá em Caraí, que ele é médico e tal, e ele é um cara muito generoso. E quando eu comecei a falar do curso antes de lançar, nesse projeto com o Thiago, ele falou, cara, eu já quero o teu curso, você é o cara, eu quero o teu curso, você é o cara, você é o cara. Ele é amigo também. Eu quero. E quando nós lançamos o curso, eu só lancei o primeiro módulo, porque é muito trabalhoso. Então eu falei, cara, se não vender, a gente... Pô, meu irmão, não vou gravar 30 aulas. Vendeu para um cara, tu teve que fazer o restante. Juro por Deus. Ele comprou o curso. Foi o primeiro aluno. Eu acabei vendendo para ele mais umas 2 pessoas. Quando vendeu, eu gravei o restante do curso por causa dele, cara. Eu não fiz isso. Quando eu lancei o online, que não deu certo. Deu certo o produto, mas não vendeu porque eu não fiz tráfego, não fiz nada. Foi 100% orgânico. É uma porra de cagada que eu fiz. Que hoje eu olho, eu sei que eu fiz. Eu gravei tudo por esse medo aí. Eu falei, eu vou fazer porque eu tenho que ter grana para fazer tudo. Porque se eu lançar, não vender, eu não vou ter tesão para gravar o resto. Eu vou gravar o resto super puto da vida. Então eu vou gravar tudo. Quando tiver tudo gravado, eu lanço. Aí eu só preciso melhorar, se for o caso. Isso aí. E tá lá. Talvez eu volte a vender. Você vai voltar, cara. Você vai acabar usando. Foi isso, cara. E aí começou a vender. Aí, cara, tem coisas que são loucas. Aí ficou tipo uns 3, 4 meses, vendia 1 por dia. 1. Eu ficava puto, porque as pessoas vinham e falavam, nossa, que curso bom. Aí eu falava, caralho, mas só vende 1. E aí eu falava pro Thiago, porra, meu irmão, como é que só vende 1, cara? Não é possível, 1 por dia, não era nem 1 ou 2, era 1. Exatamente. Caralho, eu ficava puto. E aí ele, cara, eu tô estudando, tô tentando resolver. Aí eu ia, estudava, encontrava alguma coisa pra ele, mandava pra ele, estuda isso aqui. E aí, cara, aí a coisa foi fluindo. Aí daqui a pouco começou a vender 2, depois começou 3. Aí a gente começou a entender que a gente precisava investir em conhecimento. Recentemente a gente, cara, gastou quase 30 mil em mentoria pra gente. Naquela época, a gente comprou um curso para aprender uma outra coisa no marketing digital, que a informação que a gente pegou e aplicou nas nossas páginas virou o nosso curso, entendeu? E aí, cara, foi fluindo, e aí começaram a vir os depoimentos dos alunos. E aí você vai além de construir a autoridade, você vai reafirmando, você fala, porra, eu fiz um curso bom, então o curso realmente funciona. Começam a vir os depoimento assim, orgânico. A pessoa comentar, fala, cara, você mudou minha vida, ó. E aí começa a vir pessoas pro teu business que são já autoridade.
Então você começa a treinar jogador de futebol, você começa a treinar executivo de alto nível nas empresas, e aí você começa a falar, porra, então é isso aqui que eu preciso realmente me tornar cada vez melhor e ajudar as pessoas. Hoje você nesse faz caminho. o treinamento e faz mentorias individuais para pessoas que querem mentoria individual. Eu faço as mentorias individuais, mas em casos muito específicos. Por quê? Porque não vale a pena. Entendeu? Financeiramente não vale a pena. Não vale. Porque é uma parada assim. Eu não consigo parar com você e fazer uma mentoria de 1 hora. Você vê, já deve ter 1 hora que a gente está aqui. Não consigo fazer uma mentoria de 1 hora com um cara que traz um problema, uma dificuldade, que ele levou anos com aquilo. Ele não vai Resolver em 1 hora. Não vai. Então eu sento com o cara, são 4 encontros. Cada encontro eu vendo 1h40, mas fico 3 horas com o cara. Eu saio exausto, eu chego em casa sem energia. Porque além da parte da comunicação, as técnicas de apresentações que eu mostro para o cara, foram 12 anos fazendo apresentações. Eu trago a programação neurolinguística, então eu trabalho a parte emocional do cara, entendeu? A mentoria você faz presencial com a pessoa. A maioria das mentorias são ao vivo, individual, mas online. 99%. Entendeu? Então foi isso, a transição foi essa. E nesse período, o que aconteceu? A gente hoje, a imagem que as pessoas têm de mim é do treinador comportamental ou do treinador de comunicação. Mas nós transformamos o escritório num escritório de marketing digital. Então, nesse período do escritório, a gente trouxe outros produtos. Isso eu não sabia. Ou vocês lançam outras pessoas. A gente lança outras pessoas. Produz também. Exatamente. A gente lança... Não tem muita gente, não. A gente já trouxe alguns que não deram muito certo. A gente tem uma coprodução lá que está com a gente, que é muito, muito fechada. A gente já lançou produto físico, encapsulado. Mas vocês fazem no estilo, vocês entram, financiam e participam dos resultados, ou o cara paga a produção? 50% de tudo. Sim, porque quando eu fui lançar o meu... Tanto para investir quanto para eu recebi uma proposta dessa. O cara bancava tudo e ele queria 60%. 60% eu ficava com 40%. Ele bancava tudo? Tudo. Era um bom negócio. Eu não achei um bom negócio na época. Era um excelente negócio. Não achei um bom negócio, mas não foi nem só por não ser um bom negócio. Eu não senti firmeza na pessoa. Porque ele ainda não tinha, a meu ver, um produto sólido para me mostrar que tivesse resultados legais, que eu achava legal. Ele tá no mercado ainda? Tá no mercado. Tá no mercado. E aí eu não fiz. Hoje, se fosse com você, por exemplo, 50-50 eu faria, porque eu sei que você tem know-how, eu sei que seu produto vende, eu sei que dá resultado, entendeu? É isso. Na época tem que dar um passo às vezes para... Mas essa proposta que ele te fez não era uma proposta ruim, não. Porque você pensa assim... Mas rola o ego também, né? Tu olha e fala, cara, eu que vou fazer o conteúdo, eu que vou fazer tudo, e o cara vai ficar com 60%? Sendo que do livro, eu esqueci de trazer o livro, cara, pra te dar. Apesar de eu achar que você já tem, mas eu esqueci. Depois eu mando pra você pelo correio. O primeiro livro que saiu na segunda edição. Não, acho que eu não tenho, não. Ele saiu ilustrado, capa de revista e tal. Eu vou te mandar pelo correio. Esse primeiro livro, ele tá numa editora tradicional. A editora tradicional funciona assim, o cara banca tudo e você ganha entre 10% e 20% do preço de capa. Então, assim, você ganha bem menos que um 50-50. Cara, mas é tudo assim, entendeu? Né? Só que eu não me estresso. E tá lá. Tá lá. Eu não tenho nem que dar suporte, como é um curso. Sim. Porque você livro. Tem que dar suporte. É livro. O livro tá pronto, acabou e tal, vai embora. E ele tá à venda há 10 anos. Tinha um produtor em Niterói, um cara, acho que é Sérgio Said o nome desse cara. Acho que ele foi produtor do Porchat, do Marcos Veras, acho que do Esteban Abote recentemente, eu acho. Cara, ele era o sonho de consumo de qualquer... ele foi produtor, empresário daquele menino que tá no Porta dos Fundos. O magrinho, cabeludo, como é o nome dele? Caramba, não vou lembrar. Sabe quem é? Que era do... Caralho, a memória tá fraca. Enfim. Moleque... Sei. O moleque é bom pra caralho. Enfim. Cheguei a fazer show com ele e tudo. Esse cara, o Sérgio, ele era o sonho... É o Diogo Portugal? Diogo Portugal, não. É Portugal o nome dele também, mas não é Diogo, não. É Portugal, Portugal também. Caralho, que merda, né? A gente não lembra. Desculpa, cara. Enfim, esse cara, esse empresário, ele era
ele era a sensação. Ele ainda deve ser. Tipo, as pessoas, os artistas... Rafael Portugal, isso aí. Ele era, assim, o desejo de consumo de qualquer humorista, de qualquer ator de humor, ser empresariado por ele. Porque, porra, o cara botava pra fuder. Ele fazia você ficar conhecido e fazer show pra caralho. Só que o que eu ouvia falar, não tô falando que é assim, o que eu ouvia falar é que ele pega o artista que tá começando a despontar, que tá com um networking legal, ele pega você e fala assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer o teu nome explodir. Eu vou colocar tua cara em lambe-lambe, outdoor, comercial de TV, eu vou comprar o espaço nos teatros Niterói, Barra, você vai ficar com a agenda lotada. Mesmo que não tenha gente para te assistir, tu vai ter a agenda lotada. Só que durante 2 anos, sei lá, 1 ano, 80% é meu. Entendeu? Aí o cara explode. Então eu acho, por exemplo, que o Marcos Veras explodiu numa dessa. Eu tive uma proposta dessa, mas depois o cara sumiu. Ele fez 1 ou 2 caras aqui no Rio de Janeiro, não vou citar nome, não posso citar nome, mas como que ele fazia? Ele botava o cara em tudo quanto é canto também. É isso. Só que durante 10 anos ele ficava com 70%. 10 anos é foda. 10 anos. 10 anos. E aí eu fiquei pesando a história, aí eu falei, 10 anos. Aí eu falei, cara, eu queria muito estourar, eu já tive essa pretensão de estourar. De virar celebridade, de virar celebridade, separado na rua e tal. E aí eu pensei, falei, cara, não vou, porque é vender a alma, né? 10 anos é vender a alma. Vender a alma. Nem que você não queira, você vai ser obrigado a fazer, porque... Não, e tem outra coisa. E a galera não entende que chega um momento da tua carreira que muitas vezes o cara lança um evento, deve ter acontecido com você, o cara lança um evento, divulga a tua imagem, no meio do caminho ele não ganha dinheiro, e aí ele diz pra você, eu não tenho grana pra te pagar. Não deu grana. E você tem 2 escolhas. Cancelar o evento e fica ruim pra você, porque aquela galera tá indo pra te assistir, pagou pra te assistir. E você assume a pemba. E você assume em respeito ao teu público. Sim. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei umas 2 vezes. Parecidas. Passei umas 2 vezes. Uma coisa, Ricardo, que eu sempre tive, aí esse foi o diferencial da minha história na comédia, vamos dizer assim, é que eu sempre empreendi a carreira de humor. Então eu ia atrás de contato, eu fazia site, eu fazia panfleto, eu ia pra rua pra panfletar. Cara, eu dei panfleto uma vez na Lei Seca pro cara. Depois eu conto isso. O cara ficou puto comigo na Lei Seca, mas enfim. Eu até acho justo o cara chegar. Se o cara chegar pra você e falar assim, pô, Ricardo, é o seguinte, eu vou fazer você ser o palestrante mais conhecido do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu vou investir 300 mil em você. Vai ser outdoor, revista... Eu acho justo que o cara fique com 80% no primeiro ano. Mas 10 anos é foda. 10 anos é muito. Eu consegui um contato uma vez, o cara foi assistir um show, aí ele falou, cara, eu vou transformar você num artista famoso. Você e o seu grupo. Aí eu falei, tá bom. O que você precisa? Ele falou, cara, vamos marcar uma reunião, traz o seu grupo pra gente bater um papo. Aí veio Gunny, lá da Barra, o Léo, lá de Inhaúma, o Lucas, lá da Tijuca, lá pra Niterói. Numa casa bonita, o caralho. O cara sentou com a gente, com a mulher dele. Papá. Não, trouxe um contrato já pra você. Aí eu falei, não, a situação é a seguinte, cara, eu vou pegar vocês, meu irmão, vocês vão chegar no show de limusine, o cara falou. Eu vou trabalhar a imagem de vocês, cara, vocês vão explodir. Eu chegava em casa, de vez em quando eu falava, amor, agora vai. Agora eu arrebentei, estourei. Pô, quantas vezes você ouviu isso, né? Agora vai. Aí, cara... Aí eu fui olhar o contrato, eu falei, cara, eu preciso olhar esse contrato em calma, em casa com calma. Os moleques já até queriam assinar. Não, deixa eu olhar em casa. Tinha uma cláusula que dizia, acho que era um compromisso de 5 anos, e era uma cláusula que nós só poderíamos fazer shows por intermédio deles. Essa minha também era assim. Aí eu falei pra ele o seguinte, cara, olha só, vamos fazer uma experiência de 1 ano, de 6 meses, e a gente renova o contrato. Como é que eu vou assinar um contrato de 5 anos? Não, porque a gente vai botar muito dinheiro e vai acontecer, blá, 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 blá. Eu falei, cara, eu quero muito assinar. Mas 5 anos, eu só posso fazer show por você. Aí o Ricardo me chama, pô, Paulo, chega aqui para fazer uma palhinha aqui. Não posso. Não posso. E outra, é exatamente o que você falou. No meio do caminho, ele encontra um outro artista. Eu tenho um contrato de 5 anos. Em 2, ele encontra um outro artista ou faz um networking mais lucrativo. Ele coloca a energia dele nesse outro artista. Ele vai te esquecer. Se ele me põe na geladeira, eu vou viver de quê, cara? Isso.
entendeu? Se eu só posso receber por intermédio dele. Aí eu falei, cara, você vai me desculpar, mas não vou assinar. E assim foram alguns, cara. E eu assim recebi foram muitos alguns. do estilo agências, né? Ah, eu quero exclusividade sua. Tá bom, ok, vamos lá. Pra te dar exclusividade, você tem que me garantir X eventos por mês. Você vai me garantir? Exatamente. Porque rola muita permuta, rola muita amizade, você sabe. Você vai fazer uma palestra e você fala, Ricardo, pô, cola aqui, dá uma força. A gente precisa de abre pra mim ou né? encerra pra mim. Tem as amizades, tem as trocas, né? Sim. Eu te ajudo lá e você me ajuda aqui, e por aí vai. Exatamente. E aí você fica impedido de fazer esse tipo de coisa. E isso afeta a carreira pra caramba. Afeta. E aí todo mundo corria. Eu só tive uma agente que não era exclusiva. Ela era de São Paulo e ela trazia bons eventos. Mas era assim, 30% era dela, acabou. O contrato ela fazia, ela recebia, ela passava a minha parte e 30% ficava para ela. E eu fiz com ela alguns eventos. Mas foi só. O resto era eu negociando tudo. Não tem jeito, cara. Teve épocas que eu tinha o meu agente, a pessoa ligava e eu mesmo atendia e falava, alô? Quem tá falando? É o Roberto. Eu vou passar pro Ricardo. Só um minuto. Você conversa com ele e depois volta pra mim pra gente negociar. Então, só pra dizer que tinha uma outra pessoa, mas sempre fui eu que negociei tudo. Eu fiz muito isso. Eu forçava uma barra para os contatos chegarem por e-mail. Então eu levava a negociação até o final por e-mail. Tentava. Vários e-mails diferentes? Vendas, marketing? Eu fazia só um e-mail só, mas era eu tentava por e-mail para a pessoa ter dúvida se ela estava falando com o artista ou o palestrante ou não. Porque toda vez que a pessoa ligava e falava comigo, ou quase toda vez, você envolve o teu ego. Sim. Então você entra para negociar parte de financeira, aí você começa a ter a sensação de que assim, então ela não valoriza meu trabalho. É muito esquisito isso. Já teve vez de eu olhar e falar, então beleza, então eu não tenho agenda mais para te atender, não. E tinha. E tinha, mas era porque a negociação já estava ali há 15 dias de negociação, só que se você tem um agente ou um sócio fazendo esse papel, ele não se envolve, ele não tá nem aí se está negociando teu preço de 5 mil para 800 reais. Sim. Entendeu? No final você só tem que chegar lá e fazer o teu trabalho. Cabeça tá livre, acabou. Limpa. Então eu passei muito por isso também. Eu fazia um e-mail, eu tinha um e-mail do marketing aí que respondia era Sabrina. Eu tô chutando o nome, eu não lembro mais qual é o nome. E foi engraçado que uns 2 anos para trás, encontrei alguém que me contratou uma época e falou assim, a Sabrina ainda tá trabalhando com você? Porque quem respondia ele, quem mandava a proposta era a Sabrina. Aí ele, a Sabrina ainda tá trabalhando com você? E eu, que Sabrina? Aí ele, tem muito tempo. Uma baixinha. Porque não tinha ninguém, cara. Era sozinho, era uma loucura. Eu lembro, cara. Eu passei por ter essas coisas também. Eu lembro disso. Lembro de ter passado. E eu sempre tive uma preocupação, Paulo, de ter uma cara muito profissional em tudo. Por isso você falou material e tal. Legal. Eu demorei a fazer um DVD de palestra. Eu só fui fazer com a KLA. Eu acho que foi esse material que eu tô falando. Então foi o talk show que eu fiz com o Edilson Lopes, da KLA. Era um talk show. Exatamente. Fiz 2 DVDs. Eu nunca quis filmar a palestra com qualidade ruim, não sei o que e tal. Aí foi uma estratégia maravilhosa, pelo seguinte, a KLA era a maior contratante de palestrantes de eventos corporativos do Brasil na época, da América Latina. E só no casting dele só tinha Daniel Godry, esses caras gigantes, assim, que estão há muito tempo. Celebridade no mundo das palestras. Daquela realidade de palestra de palco, que hoje nós temos outra realidade. E todo mundo sonhava em palestrar para KLA. Não sei se você chegou aí no evento da KLA em São Paulo, no treinamento, indicado por mim. Eu não tinha você falava... E talvez se eu tivesse seguido um pouco disso também, do que você me indicou e tal, talvez eu tivesse até caminhado um pouquinho mais. Eu não tinha a percepção de valor desse movimento, entendeu? Porque assim, a KLA era uma chancela pro palestrante. Palestrou pra KLA, você era muito bom. Entendi. E eu não conseguia furar essa bolha. Eu ia nos eventos todos os anos, eu falava com o Edilson falava assim pra mim, menino, você não tá preparado ainda, seu público é só estudante aqui, os eventos são corporativos e tal. E eu ali, todo ano eu ia, e eu marcava café com ele em São Paulo, na Paulista, e eu tava lá, chalerando, e não rolava. E aí um dia eu falei, tá na hora de eu gravar um DVD. Liguei pro cara que filmava os eventos dele. E falei assim, cara, tô querendo fazer um talk show e tal, papapá. Ele, mas quem vai te entrevistar? Aí eu falei assim, vou chamar o Edilson. E ele falou pra mim, o Edilson não faz
DVD pra ninguém que não seja do cast da KLA, cara. Nem tenta. Eu falei, nem fudendo que eu não vou tentar. Liguei. Edilson, tudo bom? Aí me chama de Ricardinho. Eu, Ricardinho e tal, não sei o que e tal. Ele, ô menino, tudo bom e tal. Vou gravar com o Carlinhos um DVD, um talk show. Queria que você me entrevistasse. Ele, tá fechado, manda pra Aline a agenda, manda um questionário mais ou menos do que você quer que seja perguntado e tal. E a gente faz. Eu fiquei mudo, cara. Caralho, fudeu. Falei, Deu certo. Mudo. Aí ele, alô, tô aqui, tá? Valeu, obrigado, pum. E gravei. E o que aconteceu quando eu gravo? Aí eu fiz 2 logo, pra aproveitar o estúdio. O que acontece? Todo mundo que não era KLA pensa que eu estava no cast da KLA porque eu gravei o DVD com o cara. Entendi. E aí, muito depois... E aí isso deu uma impulsionada, Isso, não deu? deu uma impulsionada. E aí, muito depois, eu faço um evento pra KLA, pra franquia de João Pessoa. Tá? Mas eu não palestrava KLA e todo mundo achava que eu palestrava porque eu fui o primeiro... Que é o lance de você associar o teu nome... é uma imagem. Eu tinha feito isso quando lancei na Saraiva. Grande. Lancei livro independente na Saraiva. Entendi. Tem uma história de uma palestra que eu dei numa ONG e era patrocinado pelo Santander. E a parede do fundo, assim, era o Santander. Aí eu tirei uma foto no Santander e botei assim no Facebook. Palestrando hoje sobre empreendedorismo. Não disse onde. E todo mundo falava, caramba, arrebentando, palestrando pro Santander, arrebentou. E eu, valeu, galera, beleza. Nunca palestrei pro Santander, mas associou a imagem. Entendi. Então, tem coisas que a gente usa, né, cara? Mas isso é algo que no teu treinamento de palestrante, você... Não sei se você colocou. Sim, tá lá. Mas é a parte de você realmente construir a tua carreira, de você começar o teu negócio, entender que ser palestrante, ou ser treinador, ou ser professor, você precisa empreender aquilo ali. E esse é o caminho de você trabalhar a tua imagem, né? Trabalhar a sua imagem. E que momento que tu falou? Agora estourei, agora foi, agora virou... Não, estourei, virou, eu ainda acho que ainda pode acontecer. Né? O que eu quero dizer é assim, eu saí de uma... Eu saí de uma realidade de atrito para uma realidade em que as coisas fluem. Com muito trabalho, mas elas fluem. Sim, você não tá mais trocando 6 por meia dúzia nem tentando pagar o cheque especial. É isso, entende? Então, isso foi, cara, nos últimos 3 anos. Que é um período em que eu comecei a ter muito aluno. E eu realmente vejo, assim, tem uns players muito grandes no mercado que falam de assuntos parecidos com o meu. Só que ou eles são players que estão muito acima... ou eles não têm a visibilidade que poderiam ter. Então, hoje eu venho cada vez mais, e hoje eu tenho uma postura que eu me digo assim, eu estou treinador de comunicação, porque pode acontecer de a qualquer momento, se o meu escritório de marketing digital explodir, ou eu trouxer um player grande... que ele estoura... que eu precise ficar um pouco off, entendeu? Porque é muito trabalho. Então, as pessoas não veem. Tu tirou total ego da história, né? Total, cara. Total. Eu falo pra ela, falo pro meu sócio, falo, cara, porque quando você cria um produto digital, você precisa se expor, mesmo. Na maior parte dos casos. Existem casos que você consegue manter algo à venda sem se expor. Mas na maior parte dos casos, isso impulsiona, isso gera uma relação com a pessoa, gera uma credibilidade. Ainda mais no meu caso, que eu vendo todo dia, eu não faço lançamento no meu produto. Então, tem hora que eu falo para ele, eu falo, cara, tá muito difícil de gravar conteúdo, porque você tá com a cabeça na parte administrativa, na parte de gestão do negócio. Pô, você tá envolvidão resolvendo problema de contabilidade. A tua cabeça não tá legal para você gravar um conteúdo, só que você precisa ser profissional e entender que você tem um tempo limite para não gravar conteúdo, para não postar nada, entende? Isso vira... As pessoas brincam assim, ou comentam, né? A fulano de tal virou escravo do Instagram. Tem muito isso. Né? Mas vira mesmo, porque... Só que a pessoa tem que fazer, Ricardo, uma escolha. Você prefere ser escravo do Instagram ou você prefere ser escravo do transporte público para ir trabalhar todo dia? Ou ser escravo de um chefe, ou ser escravo... A gente sempre tem um chefe. Quando não é o teu cliente, é o teu público,
quando não é o teu público, é uma consultoria, a gente sempre vai ter alguém. A galera tem muito essa faz coisa parte, de... faz parte do negócio. Quando eu faço o que eu amo, eu nunca mais vou trabalhar. Isso é uma balela. Porque depois que você faz o que você ama para trabalhar, vira trabalho. A diferença é que você vai estar mais bem disposto. Sim. Você vai estar mais bem. Hoje não hoje, já há alguns anos, 3, 4 anos, eu vou trabalhar, mesmo nos dias difíceis, porra, é maravilhoso. Nos dias em que dá tudo errado, em que eu chego cansado mesmo assim, cara... Mas você vai fazer tarefas que você não gosta também, não tem como. O dia inteiro. A maioria das tarefas que eu faço é a história de você ver o palco e ver o bastidor. Sim. A maioria das tarefas que eu faço são tarefas que eu não queria estar fazendo. Então, é lógico, a gente hoje tem uma estagiária lá, a gente quer colocar um time maior, tem os freelas que fazem algumas coisas, mas, cara, faz parte do crescimento, você tem que fazer, não tem... As pessoas idealizam muito as coisas, né? Muito romantismo em cima romantismo, e tal. não tem, é isso aí, ó, você chegou mais cedo, e aí o cara não estava aqui ainda, e você tem que receber o convidado... E talvez hoje estava montado, mas tem dia que talvez não esteja. Você tem que montar até ter um time grande. Não sei em que momento você está vendo, talvez hoje já tenha um time grande. Tomara, vai ao ar. Acredito que o seu vai em novembro ao ar, então. Então é isso, é a realidade. E vai em novembro, não. Estamos em novembro agora, porque quem está assistindo está vendo agora. Novembro, beleza. Entendeu? E mas se você estiver vendo em julho também, tá tudo certo. Né? Porque vai ficar aí rodando e tal. Em algum momento você vai olhar e falar assim, caraca, o cara agora tá estourado, e lá ele tava falando que não sabia ainda quando que o negócio ia virar, entendeu? Mas tem muito trabalho e é muita luta mesmo. É até legal comentar isso, Ricardo, desculpa te cortar, porque às vezes o cara tá vendo esse vídeo, esse bate-papo, num momento em que esse vídeo já tem 100, 200, 300 mil visualizações e o cara, ele se coloca no teu lugar e fala, porra, quando ele começou, ele não tinha essa exposição no podcast. Sim. Então eu posso começar, porra, eu posso tentar aqui também, caralho. Ele vai no teu, na tua época, né? Um dos motivos da história triste na palestra é pro cara se identificar. O cara fala... Porque o palestrante... Ser humano, né? O palestrante, quando chega, ele chega muito arrogante. Ele é o palestrante, ele é o cara que venceu, ele é o cara que vem dar dica, ele é o cara que vem te ensinar, é muito autoritário. Você tem uma autoridade também implícita ali. Isso. E aí, quando você mostra que você tem dor de barriga, que você tem cheque especial, que você deveu cheque especial, que você... humaniza a pessoa. Que você não tinha grana pro busão, sei lá, que seja lá o que aconteceu na tua vida, você não tinha comida ou qualquer parada. É um pouco da jornada do herói, cara, né? O cara vem ali e ele fala, caramba, o cara olha e fala, posso. porra, se ele conseguiu, eu também consigo, sabe? Isso. Esse é o bacana. Cara, fala pra mim o seguinte, o Paulo Vinícius de hoje, pudesse dar uma dica pro Paulo Vinícius lá atrás, 18, 20 anos, que dica seria essa? Bom, acho que a principal é entender que não adianta apenas você ser bom ou achar que vai ser bom ou acreditar que não, eu vou ser bom e vai ser suficiente. Não é. Talvez você aqui, ó, que está assistindo, você conheça pessoas que não são tão boas quanto você, mas que explodiram, despontaram ou que estão bem, estão melhorando, enfim, estão crescendo na carreira. Você precisa de outras variáveis, de outros pontos. E alguns pontos, ou talvez a maioria desses pontos, se você for bom, é a parte do relacionamento. Se você tem relacionamento ao longo da sua vida, você consegue se colocar em circunstâncias extraordinárias. É claro que, se você não é bom, você vai entrar na circunstância e você vai cair. Você não vai se manter. Mas só ser bom... eu sou bom, eu não preciso do Ricardo. Eu sou bom, eu não preciso do Rodrigo, né? Não preciso do Rodrigo. E a roda gira, né? E a roda gira. Você então, tá benzão, se você abandona todo mundo... É isso aí. E às vezes não é coisa de abandonar, não. No meu caso, eu achava que não ia precisar. Entende? Não é que eu tratava as pessoas mal. Eu achava assim... porque quando eu falo de você se conectar mesmo. De você entender que, cara, eu tô aqui pelo Ricardo... por uma gratidão de algo que eu aprendi com você, mas porque o mundo gira. Amanhã eu posso montar meu podcast e você é um puta convidado para estar lá. A gente precisa das pessoas. Talvez para te dar dicas do que eu fiz. Exatamente. Que vai dar certo. A gente precisa das pessoas. Às vezes eu falo com meu sócio, às vezes surge um problema. Aí eu falo assim, caralho, cara, para quem a gente vai perguntar isso?
Entendeu? Pra quem? Aí a gente passou por umas situações super complicadas lá, uma época, e a gente tinha ido para São Paulo participar de um evento, um treinamento, alguns meses atrás, e eu fiz um único networking que a gente fez no evento. Chamei um cara para almoçar com a gente. Pô, vamos almoçar com a gente, caralho. Pô. Almoçamos e tal. Cara, não dei nada pelo cara, assim, de você não... esse cara é um cara comum. Não achei que o cara fosse nenhum. Só que na hora que deu o problema, eu falei, cara, só tem aquele cara para ligar. Vou ligar para ele. Foi o cara para resolver aquela situação. Então, isso acontece direto. Às vezes eu falo pra ele, eu brinco com ele. Eu falo, cara, você é um cara muito fechado. Você precisa se abrir mais para as pessoas. Porque você não tem ninguém pra ligar, cara. E geralmente, no meu caso, no nosso caso lá, e eu não me considero um cara super conectado, não, tá? Eu tenho facilidade de me conectar. Mas eu não sou super conectado. Mas geralmente, sou eu quem ligo, sou eu quem pergunto, que tem alguém pra ainda mandar um áudio, perguntar. E isso muda o jogo, cara. Isso muda o jogo. Porque eu sei que eu perdi oportunidades de alguém não me pegar e falar assim, cara, ó, tem uma vaga aqui pra você. E aí a pessoa falou assim, não vou botar o Paulo não, vou botar o Ricardo, porque o Ricardo é mais meu amigo. O Ricardo conversa mais comigo, troca mais ideia, pergunta como eu tô. Várias oportunidades. Tu sabe, eu faço... isso é proposital e é meu. Eu volto mesmo mandando mensagem aí, como tá? Vamos tomar um café, não sei o que e tal. Eu tenho esse costume de fazer com a galera. Então, o Rodrigo no dia tava falando, pô, a curadoria do programa tá muito boa, os convidados são muito bons. Quantos anos você alimenta, cuida dessas relações? Só que é a galera que eu tô mantendo contato ao longo dos anos. A gente não se vê há mais de não sei quantos anos, mas a gente se fala. É isso. Porque eu mantenho. Então, o pessoal fala que networking vale mais que dinheiro, né? E vale, cara. E é isso. Porque se você se conectar... eu já passei por várias fases e nas fases ruins o que me ajuda é isso aqui. Eu chamo a galera e falo, tô com um projeto. E o cara que talvez te cobraria, ele não te cobra porque ele é teu amigo. Então ele vem. O cara que te cobraria pra vir de lá de Itaipu pra cá... que a gasolina tá cara pra caraca, o cara não cobra. É isso, é outro tipo de pagamento. Exatamente, né? É importantíssimo então mesmo. A dica é essa, eu acho que, pelo menos, eu acho que isso pra mim, só que eu só vi isso depois de um tempo, né? Porque na hora, no dia a dia, você não vê, você fala, não é, porra, não é isso. Ou então você julga assim, não, eu não vou me vender pras pessoas, eu não vou... ser interesseiro com as pessoas, uma hipocrisia. Não é uma questão de ser interesseiro, não vou me relacionar com o Rodrigo. Toda relação tem interesse, ele só não precisa ser ruim esse interesse. Você tem a oportunidade de conhecer um cara, uma estrutura dessa, o Rodrigo me manda um áudio, eu vou falar, eu vou falar, pô, Rodrigo, posso ajudar, como é que é, papapá, e a gente vai ter ali, não vou ser o melhor amigo do Rodrigo do dia pra noite, mas... nunca você sabe, entende? Então é isso, eu perdi oportunidade por causa disso, perdi várias oportunidades. Eu acho. Então, hoje você seria mais acessível? Eu sou mais acessível. Já sou bem mais... Além de ser mais acessível, eu procuro mais as pessoas, um pouco mais. Eu tô mais disponível. É claro que, assim, o meu tempo... É escasso, né? A história de que tempo é dinheiro também, hoje o meu tempo, ele definitivamente, ele é dinheiro. Como eu tô com um escritório de marketing digital, porra, fico lá às vezes até 10 horas da noite, Ricardo, entendeu? Trabalhando, caralho. Eu tenho a liberdade de, às vezes eu falo pro meu sócio, sexta-feira eu vou ficar em casa. Trabalho um pouquinho de casa, fico mais tranquilo. Mas aquele dia você tá deixando de faturar. É isso. E se eu tiver... Às vezes as pessoas ficam até tristes, porque, assim, o cara fala assim, eu queria marcar uma call com você... porque eu recebi um convite de uma empresa para fazer um projeto e papai, não sei o quê, mas a gente pode conversar? Aí eu falo assim, pô, cara, vamos, com certeza. Mas vamos fazer o seguinte, manda um áudio para mim. Manda um áudio para mim, me explica. Porque se eu não puder ajudar, eu já te aviso, se eu puder, a gente marca essa call e cai para dentro. E as pessoas ficam tristes, porque elas acham que, o cara é arrogante, o cara... Agora que o cara tá bem, não quer mais encontrar comigo. É isso, mas não é, mas cara. É o tempo porque você vai ficando... Aí você tem tempo, um pouco de tempo, aí você quer estar com a tua mulher, você quer estar com seus filhos, você quer estar com os seus pais, em tempos de pandemia em que você... Para mim, hoje, todo tempo ele é precioso. Eu poder... Esse fim de semana, meus pais passaram... Ontem, foi lá em casa, meus pais foram embora agora de manhã. Porra, isso pra mim era algo que eu não valorizava alguns anos atrás. Isso pra mim hoje, cara, é cada minuto. Então é um pouco isso, de você vê que as coisas vão mudando, só que a gente tem que amadurecer junto e entender que
O outro vai ter o tempo dele. De olhar e falar, pô, cara, agora eu entendi o que o cara falou. Ah, agora eu entendi por que ele não tinha tempo. Porque eu não entendi. Eu olhava e falava, esse cara que diz que não tem tempo, porra, não tem tempo? Como é que não tem tempo? Entendeu? E é isso. Você falou já que teve momentos em que pensou em desistir, vários momentos, inclusive, entre aspas, você desistiu do stand-up e redirecionou a carreira. Eu não gosto de falar desistir, mas foi um desistir. Foi, mas a expressão que eu gosto Você mudou de rumo, não é um desistir por desistir. Eu abri mão de algo que não me fazia mais bem. Eu prefiro dizer que eu abri mão. Porque a palavra desistir, ela remete assim, a algo do tipo... Isso na minha cabeça, tá? E na minha PNL, vamos dizer assim. Ela remete a algo assim. Eu fiz uma carreira de palestrante de 1 ano, não deu certo, desisti. Entendeu? Entendi. Foram 10 anos trabalhando nisso. Eu paguei contas com isso. Só que o meu objetivo, e você sabe disso porque você também é um cara ambicioso, o meu objetivo financeiro, o meu objetivo de vida, de estilo de vida, estava muito além do que aquilo estava me proporcionando. E aquilo estava me trazendo muito mais dor do que... Prazer. Do que alegria, do que... Porque assim, chega uma hora que é um fiozinho de cabelo que separa a persistência da insistência. Ou da ignorância. Da ignorância. Então eu também vivi um momento nisso que eu falei, cara, eu tô persistindo já, eu tô insistindo. Eu tô insistindo numa coisa que não tá virando. Não é que não tá virando. Passando, você vai adoecendo. Era bom, ganhava dinheiro, as pessoas faziam sucesso, tudo mais, mas não tava me remunerando também a contento. E aí eu falei, eu vou parar um pouquinho, vou repensar. E eu também tenho muita fé igual você. E a minha esposa, a Rai, perguntava, tá pensando em fazer o que agora? Vai ficar só na empresa mesmo? Vai virar um cara dos bastidores? Isso aí. E eu falava, não, eu vou fazer alguma coisa, eu só não sei o que ainda. Como é que foi essa tua virada aí de... Cara, no dia 23 de julho, eu tava consumindo muito podcast, porque eu gosto e porque eu não vejo mais televisão, porque as notícias são péssimas. Então eu não queria me contaminar com aquilo, eu tava muito cansado, só ficava assistindo podcast nos meus horários livres. E eu falava, paizinho, manda uma ideia aí, porque eu não sei mais. Eu quero fazer alguma coisa porque eu apareça, porque eu adoro aparecer, que se eu não gostasse eu virava monge. Lógico. Mas eu não quero fazer... Não é que eu não quero fazer palestra. Eu quero alguma coisa que possa me levar às palestras, mas que eu não dependa da palestra. Apesar de que eu nunca dependi da palestra, sempre vivi da minha empresa. E aí surgiu a ideia. Nesse dia eu falei, cara, eu vou fazer um podcast. Eu não sei aonde, eu não sei como, eu não sei com que dinheiro, não sei nada. Cara, eu acho que tem tudo a ver, esse projeto tem tudo a ver contigo. E aí isso foi no dia 27 de julho. Nós estamos no dia... Hoje é que dia, Rodrigo? 15, 16, 18? Hoje é 18 de setembro. Do dia 27 de julho, ou 23 de julho, mais ou menos aí, pra cá eu pensei, produzi, convidei, tudo. Correria. Até isso aqui tá aqui. Então, assim, mas foi nessa vibe aí de fé e de acreditar que as coisas iam dar certo. O Paulo Vinícius ainda tem alguma coisa que faz os olhos brilharem, um sonho que ainda não realizou ligado ao meio profissional? Porra! Muitas, né? Todos, na verdade. Assim, né? Eu tô começando, né? Livro... vários. Sei lá, alguma coisa ligada a isso? Então, as minhas projeções, elas estão em criar um mecanismo, né? Uma estrutura que me dê liberdade. Que eu possa viver muito bem, financeiramente muito bem, mas que eu possa ter tempo para minha mulher, para os meus filhos, para os meus pais, para minhas afilhadas. Isso é algo que é onde eu quero chegar. Só que hoje eu penso assim, como a impressão que eu tenho, não sei se você já passou por isso, a impressão que eu tenho é que a minha vida, ela meio que está atrasada em algumas coisas. Como eu fiquei muito tempo investindo num projeto, que foram esses 10 anos, eu abri mão de muitas coisas para continuar investindo naquilo ali. Eu saí de um emprego, entende? Financeiramente falando, viagens, filhos. Porra, só agora a gente está trabalhando nesse projeto de filhos. Porque eu queria que a carreira virasse. Então eu sinto que algumas coisas na minha vida meio como se estivesse atrasada. Então eu tenho uma pressa de criar uma estrutura de que me dê liberdade. Como eu tenho essa pressa, hoje eu não me incomodo de
ficar até 10, 11 horas da noite trabalhando, entendeu? Só que isso não significa que eu seja workaholic, que eu não sou. Tem gente que fala, eu sou workaholic. Eu não sou. Eu só me tô disponível para trabalhar muito. Eu continuo indo na academia de manhã, eu continuo me alimentando saudável, dentro do possível, né? Tem uma barriguinha aqui. Tomando meu chopp, minha cerveja, meu vinho. Mas se precisar... meu irmão, vou ficar... É o que o pessoal fala de sangue nos olhos. Qual é a diferença de ter sangue nos olhos e de trabalhar muito? Trabalhar muito é eu trabalhar de 9 às 6, o dia inteiro, de segunda a sexta. Sangue nos olhos é o Ricardo falar, cara, você consegue vir sábado aqui para fazer uma gravação? Consigo, entendeu? Isso. Ou então, você trabalhou até as 7, 8 da noite. Aí o Rodrigo fala assim, cara, tem um problema aqui, você tem que dar um pulo aqui para me ajudar nessa edição aqui, por exemplo, ou na separação do áudio. Aí você sai da tua casa, 9 horas da noite, e vem para cá para resolver. Isso é sangue no olho. Então, eu tenho muito sangue no olho para criar essa estrutura aí. Que é o sonho, né? Acho que de todo mundo queria isso, né? De ter essa liberdade, né? Eu tenho ouvido muito essa fala aqui mesmo no projeto de outras pessoas que o momento é trabalhar menos, tirar mais a minha cara do negócio para que o negócio funcione um pouco sem mim. Acho que é isso que tu tá querendo também, né? Eu acho que tirar minha cara é algo que eu gostaria em algum momento. Em algum momento eu acho que sim. Porque eu não sei se Deus vai me possibilitar isso. Mas eu gostaria, mas não necessariamente isso. Se a estrutura girar, eu posso usar minha cara, mas se eu puder estar... Hoje eu já posso fazer isso. Você sabe que Só que não é suficiente. Se eu quiser estar em São Paulo, passar um mês lá trabalhando de lá, se eu quiser estar em outro país, um mês em outro país... Mas trabalhando. Trabalhando. Eu já posso, mas... O americano, ele pensa muito diferente nessa questão de treinamento do brasileiro, né? O brasileiro, ele põe muito a cara dele, o americano, ele licencia. Chega um momento que ele cresce e aí ele começa a criar treinadores que ensinam o método dele e ele começa a sair um pouco, ele só faz umas coisas VIPs. Tem uns caras do coach no Brasil que fazem isso. É meio que você fazer tipo equity, né? E aí, isso é legal. É isso aí. Isso é legal. Eu já tive vários convites do Expression Wise. Eu acho que eu vejo você nesse caminho no futuro. Previsão. Possível. Pai Ricardo previu. Eu acho que é isso. Cara, foi bom demais conversar com você. Legal. Quer deixar uma mensagem final aí pra galera que quer convidar o pessoal para fazer teu curso, quer deixar uma mensagem para quem tá querendo seguir pelo caminho da palestra, do stand-up, do treinamento online, quem quer vivenciar um pouco dessas loucuras que a gente já fez por aí? Quero sim. Primeiro, eu agradeço pelo convite. Cara, parabéns pelo espaço, pela estrutura. O recado que eu dou, já que a gente falou muito sobre transição de carreira, essas mudanças aqui e tal, às vezes a pessoa olha lá o perfil e pensa assim, porra, esse cara deve estar explodindo há muitos anos, e não é. A minha vida ela vem sendo uma vida de transições. E financeiramente falando, tem pouco tempo que as coisas realmente vêm acontecendo. Então, o que eu diria é o seguinte, não desista dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, mas esteja aberto a redirecionar a sua vida se os teus sonhos estiverem te adoecendo. Eu acredito que isso seja bem claro para você, como foi para mim. E só para fechar, por que eu falo isso? Porque eu não tive luto na transição da minha carreira. Por que eu não tive luto? Isso só ficou claro anos depois, meses, anos depois. Por quê? Em 10 anos em que eu investi num projeto, 5 anos foram muito bons. 5 anos foram de muita tristeza. Então você fica naquilo ali pelo seu ego, que o Ricardo falou, você está persistindo ou você está insistindo em algo? E aí você fica preocupado, mas minha tia vai falar, poxa, eu falei que essa carreira de palestrante não ia dar certo. O meu amigo que falava que eu não tinha... você vai ter que lidar com isso, cara. Entendeu? Foda-se, você vai ter que lidar com isso. Só que aí é o ponto de, cara, vale a pena você se emburacar numa depressão, se emburacar num... Meu irmão, vive o luto daquilo e vai embora. No meu caso, eu não tive luto porque o luto foram os últimos 5 anos. Então, quando eu resolvi mudar, assim, no outro dia eu já tava... pilhado com um novo projeto. Cara, sabe o que é louco? Você quer ver uma coisa? O dia que você desistir de ser palestrante, desistir, e falar, não quero mais essa porra. Eu vou ser o cara do podcast. Meu negócio é podcast. Você vai notar
Aí você vai perceber que não existe mais o Ricardo palestrante se você quiser. Se alguém ligar para você e falar, você tem uma palestra para fazer. E você não vai querer. Não quero. Ou quando você pegar os seus últimos 10, 15 anos, tudo que você tem nessa carreira é material que você colocou nas redes sociais. É a tua vida. A minha vida do humor, das empresas que eu palestrei, aquilo era a minha vida, era o meu ativo. Quando você deleta aquilo, quando você apaga teus vídeos, quando você... Tudo que era importante para você, mas aqui está a minha vida. Sem quando alguém sofrer. pergunta quem é o Ricardo, e você fala, esse aqui é o Ricardo, o cara do terno, o cara do... Quando aquilo vai embora, é porque, meu irmão, já foi. Aí não tem dor, não tem mais nada, transitou, e você tá, mas alguém vai falar, porra, é o Ricardo. Lembra aquele palestrante? Ele não deu certo. Foda-se, você deu certo. Só que mudou, a vida muda, o cara... Tem um exemplo que eu gosto de trazer, o Diogo Nogueira, que é um cara, um músico, intérprete excepcional, eu não sei quanto a composição, mas é um intérprete excepcional, aceitadíssimo no meio. Teve a entrada do pai dele, né? Teve um intermédio, mas o cara investiu a vida inteira numa carreira de jogador de futebol. Imagina se ele, então eu não vou ser mais nada. Porra, o cara... Entende? A gente não tem que ser a mesma coisa a vida toda, não tem que ser o que as pessoas querem ou acham que a gente tem que ser. A gente tem que ser o que a gente quiser ser. Cara, olha a frase que tu cunhou. Esteja atento se os seus sonhos estão te adoecendo. Eu acho que é te adoecendo. É isso que é a pegada aí do corte que a gente vai colocar, que ficou muito... Pra fechar bonito. Pra fechar. Cara, muito obrigado. Obrigado. É um prazerzão te ver novamente, estar com você chegar aqui e colar. O papo foi super legal. Tenho certeza que a galera vai curtir muito. Valeu. Segue lá, pessoal. Segue o Gravata Amarela Podcast e o Paulo Vinícius Podcast. Tá aqui na plaqueta. Podcast. Paulo Vinícius. No Instagram, Paulo Vinícius. E Gravata Amarela Podcast. Obrigado e até o próximo Gravata Amarela Podcast.